Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para verificar as condições tanto da colheita da safra inverno, como também o desenvolvimento até aqui da safra verão, lá na região de atuação da Cooper Campos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Fábio Luisene, ele que é engenheiro agrônomo da Cooper Campos, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos produtores rurais, estamos aí para falar do nosso ano, né, nossa safra de trigo aí, vamos dar sequência. Fábio, as lavouras de trigo já se encaminhando para o final dos trabalhos de colheita. Que balanço a gente pode fazer dessa safra de inverno aí na região da Cooper Campos? Então, a safra de trigo está chegando no final, na reta final das colheitas, principalmente na região de Campos Novos. O balanço que dá para a gente fazer dessa safra é que tivemos dificuldades, mais uma vez por conta da estiagem, e essa estiagem nos ocasionou uma perca aí que pode chegar em 30% em algumas áreas, né? Nós tínhamos uma estimativa de colheita de pelo menos 70, 80 sacos de trigo em lavouras de alta tecnologia, e começamos bem, algumas áreas até com produtividades até 70, né? Mas agora da metade da colheita em diante, muitas áreas fechando na casa dos 50 sacos, 45 sacos de trigo. E aí, Fábio, diante desse cenário, como é que fica a questão financeira para o produtor que apostou nessa cultura do trigo no ano que tinha preços favoráveis para o trigo, mas essas perdas chegam a impactar na rentabilidade? Sim, o produtor tem um custo elevado nessas áreas de produção de trigo de alta tecnologia e, portanto, ele acaba se sentindo um pouco frustrado, né? Que a expectativa era boa, vendo que os preços do cereal estão elevados, alguns sendo comercializados a R$ 85, R$ 83 a saca do trigo tipo 1 aqui na nossa região, mas ainda assim é possível ele estar nessas produtividades finais de 50 sacos, ele está tendo um lucro não o que ele sonhava, mas um lucro ainda que vai ser possível atender os custos e sobrar um pouquinho para reinvestimento. E aí, Fábio, olhando agora para as safras de verão, essa estiagem também já causando impactos. Vamos começar falando sobre o milho, que tem o plantio mais cedo, né? Como é que as lavouras de milho aí da região têm respondido a essa falta de chuvas? Certo, a situação da nossa safra de verão, ela vem sendo muito preocupante. As chuvas têm sido muito disparelhas, né? Tivemos algumas regiões atendidas nessa semana que passou com 70 milímetros de chuva, mas em contrapartida temos regiões que não receberam chuvas e está muito preocupante. Quando marca chuva tem dado 5 a 10 milímetros, no máximo 15 milímetros, e em cima de um déficit hídrico que nós viemos vivendo, né? Que chega a 400 milímetros, 500 milímetros de déficit hídrico, acaba sendo insuficiente até mesmo para o plantio do soja. Estamos com o plantio do soja atrasado, né? E falando especificamente da cultura do milho, que já está implantada, temos áreas de milho com 100% de percas, né? Vamos ter que fazer uma avaliação mais precisa para ver qual a medida, mas hoje se acredita que o potencial do milho tá bem reduzido, podendo chegar aí na nossa região, 50% de quebra tranquilamente. E aí, Fábio, esse atraso da soja que você comentou, já chega a prejudicar o potencial produtivo esse plantio mais tardio ou ainda é possível plantar dentro de uma boa janela?
Olha, com relação ao soja, então, nós temos uma janela ótima de plantio aqui na nossa região, que seria até 20 de novembro. O nosso objetivo anual sempre a maioria do soja ser plantado até 20 de novembro. A partir daqui, então, hoje estamos no dia 17, a partir daqui sim, se acredita que haverá percas em produtividade nas próprias lavouras implantadas até o momento. O desenvolvimento é insatisfatório, né? A população de plantas acaba não ficando atendida e então já acreditamos sim que temos percas significativas para a próxima safra da soja. E aí, Fábio, olhando para as culturas de verão, o milho e a soja, esse cenário, como é que impacta nas comercializações do produtor? Já tinham muitos negócios fechados antecipados que ficam em risco? Como é que está esse cenário de comercialização? O cenário de comercialização, conforme foi se estabelecendo os contratos, o aumento do soja, o nosso produtor tem costume de contratar, porém o departamento técnico da cooperativa trabalha juntamente com os produtores para que o volume contratado não fique acima de 20, 25% da intenção de produtividade, né? Então, mas mesmo assim acaba nos preocupando porque até o momento nós não temos ideia do que vai acontecer. Temos esperança, expectativa de que o tempo comece a correr normalmente daqui para frente, mas estamos preocupados sim com a comercialização, com o volume a ser comercializado, porém os contratos de soja antecipados foram feitos com essa medida, com esse número técnico que a gente tem de 20 a 25% de comercialização, deixando o restante para comercializar mais próximo da colheita, a partir do momento que as coisas estão mais definidas, né, ou pós-colheita. E, Fábio, esse cenário de falta de chuvas que tem impactado tanto as lavouras aí da região, é um reflexo do Laninha? Esse é um cenário típico de ano em que ocorre esse evento aí na região? Exatamente. A região, em anos de Laninha, ela tende a sofrer mais, né? Ela é bem impactada nos anos de Laninha, então o clima está transcorrendo bem característicos de ano de Laninha. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário aí nessa região de Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O meu recado, eu acredito que essas dificuldades, né, são inerentes da nossa atividade. E alguns produtores me perguntam qual seria o melhor remédio para esses momentos de dificuldade. E eu sempre falo que, além da técnica de termos um solo bem estruturado, ter uma condução de uma fertilidade boa, com palhada boa, para evitar esses problemas com a perca, né, da estiagem, eu também costumo falar para eles que eles tenham uma boa administração, né, para os anos bons, se fazer um caixa prevendo esses anos de dificuldade que fazem parte da atividade, né, e que não podemos desanimar. Vamos tocar aí a safra da melhor forma possível, sem se precipitar com comercialização, com plantio, tentar fazer as coisas da melhor forma possível, né? E que nós aí, agrônomos aí, dos departamentos técnicos das cooperativas, estamos aí para ajudar eles. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra verão aí na região. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade de ter esse bate-papo.
O Fábio Luiseni, ele que é engenheiro agrônomo da Cooper Campus, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras e das safras lá na região de atuação da cooperativa Cooper Campus, no estado de Santa Catarina. O Fábio comentando com a gente primeiro a safra de inverno, as lavouras de trigo se encaminhando para o final de colheita e aí perdas aparecendo na casa dos 30% do que era esperado para a produtividade lá na região. A expectativa inicial nas lavouras de trigo de alta tecnologia era uma produtividade entre 70 e 80 sacas por hectare. Os trabalhos de colheita até começaram nesses patamares, mas do meio para o final esses índices caíram e aí produtividades em torno das 50, das 45 sacas por hectare, muito em função da falta de chuvas que já começou a prejudicar desde essas lavouras de inverno que estão sendo colhidas nesse momento. A estiagem prosseguiu lá na região e aí os impactos também se estenderam para as safras de verão. As lavouras de milho já estão totalmente implementadas lá na região e aí perdas bastante significativas, algumas áreas com perdas de até 100% e uma estimativa nesse momento de perda do potencial produtivo geral lá na região em cerca de 50%, já irreversíveis, mesmo que a chuva volte, pelo menos metade dessas áreas devem ser perdidas para o milho lá em Santa Catarina. Olhando para a soja, o plantio está atrasado devido a essa estiagem. O Fábio comentando que a melhor janela para o plantio da soja lá na região se encerra no dia 20 de novembro. A partir dali, o potencial produtivo já fica prejudicado, as lavouras que já foram plantadas também sofrendo com a falta de chuvas, desenvolvendo mal, com baixo estande de plantas, então uma situação bastante complicada para o produtor, uma situação típica do Laninha. O Fábio comentando que esse efeito climático causa esse tipo de situação lá na região, essa falta de chuvas drástica, e que agora cabe ao produtor esperar que essa chuva venha e ficar a lição para os próximos anos. Primeiro, investir em palhada, em cuidado com o solo, para tentar se precaver um pouquinho mais dessa situação de falta de chuvas. E, em segundo lugar, a recomendação do Fábio é melhorar a gestão da sua propriedade para que nos anos bons de produção seja capaz de fazer um caixa que garanta a funcionalidade da propriedade nos anos de baixa, como nos anos difíceis, conforme tem sido essa safra 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.